paz vos sejam acrescentados pelo conhecimento de Deus e pelo conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Bom, se nós chegamos até aqui, você está interessado no assunto desse dia. Nosso assunto hoje é: o diabo tem poder? É o que se vê normalmente, alguns questionamentos e algumas dúvidas das pessoas. O diabo tem poder? Qual que é o poder do diabo? O diabo tem limite? Deus tem colocado limites ao diabo? Nós vamos tratar um pouquinho sobre isso. Lá no livro do profeta Ezequiel, lá no Velho Testamento, Ezequiel capítulo 28, a partir do versículo 12, você vai ler assim: Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, tu eras o selo da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estiveste no Éden, jardim de Deus. De toda a pedra preciosa era a tua cobertura: sardônia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. Em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros. No dia em que foste criado, foram preparados. Tu eras querubim, ungido para cobrir, e te estabeleci no monte santo de Deus estavas. No meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio encheram do teu interior de violência, e pecaste. Por isso te lancei, profanado do monte de Deus, e te fiz perecer, ó querubim cobridor do meio das pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor, por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo, que te consumiu e te tornei em cinza sobre a terra, aos olhos de todos os que te pus. Tem comércio? As pessoas hoje questionam o texto, porque o texto diz que o Satanás tem um comércio. Tem comércio. Não, o texto está falando do rei de Tiro. Era uma cidade poderosa, tinha um porto, tinha um cais, tinha comércio, tinha. Mas a Bíblia ela vai trabalhar com muitas analogias. O Satanás, ele mercadeja, ele tem comércio, ele comercializa. O que ele comercializa? Concupiscência. O que ele comercializa? Cobiça. O que ele tem para te oferecer? Tudo aquilo que pode te fazer desviar de Deus. Ele vai impor isso a você? Não, não vai. Tem um versículo na Bíblia que diz assim: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Qual que é a parte difícil do versículo? Sujeitai-vos a Deus. Temor e fé. Essa é a parte difícil do versículo. O diabo fugir, ele é perdedor. Ele não ganha, ele não tem vez. Nós fomos inseridos num ambiente de pecado? Fomos. Ele também. Deus criou o diabo para ser diabo? Não. Deus não criou o diabo para ser diabo, mas ele é criatura. O texto diz assim: eras perfeito desde o dia em que foste criado. Ele é criatura, como eu e você. E Deus criou o diabo para ser diabo? Não. Isso precisa ficar claro para nós. O que desviou o diabo da presença de Deus? Falta de temor. O texto bíblico diz: a soberba encheu o seu coração. Por causa de quê? Por causa da sua formosura? Ele era muito lindo, muito belo? Talvez. O texto diz isso: a tua formosura te corrompeu. Mas qual que é o perigo dele? O perigo dele é que ele foi humanizado. Ele sabe tudo que eu gosto, ele sabe tudo que eu quero, ele sabe tudo que atende aos meus desejos, aos meus anseios mais obscuros. E o que ele faz? Ele oferece. Ele vai ser a banca onde eu chego e encontro tudo. Para essa vida aqui, para a minha sobrevivência aqui, para os meus anseios, para os meus desejos, para minhas cobiças. Cobiça é pecado.
Cobiça é iniquidade. Cobiça é concupiscência. Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida. É o que ele vai me colocar, ele vai colocar diante de mim. Qual que é o poder dele? Nenhum. Quando eu vou pecar, quando eu vou transgredir, o Tiago me adverte. Você quando erra, você é atraído e você é seduzido pela sua própria concupiscência. Quem colocou lá o objeto da sedução? Pode ser o diabo? Pode. Mas não quer dizer que sempre é ele. O diabo não é onipresente. Você tem visto as igrejas colocando o diabo como onipresente? Você já viu as pessoas dizendo que ela tem um diabo só para ela? Ah, o diabo fez isso na minha vida. Ah, o diabo colocou essa cilada na minha vida. Ah, o diabo... Ele não é onipresente. Aprenda isso. Aprenda isso hoje, de uma vez só. Ele não é onipresente. Se o diabo tiver que atazanar, ele tem hoje no mundo 7 bilhões de pessoas para ele atazanar. Ele é um só. E o mundo são 7 bilhões de pessoas. Então ele vai usar ferramentas. Qual ferramenta que ele usa hoje? Mídia. Mídia. Você acha que você existe hoje, vivendo no mundo como o mundo existe, fazendo suas próprias escolhas? Você acha que a roupa que você veste você escolheu? Que o tênis que você compra foi você que escolheu? Que o cabelo que você quer usar como corte foi você que escolheu? Foi não. Alguém escolheu para você. Você vai ter uma experiência interessante agora nesses dias, que você está de quarentena, você está preso em casa, e você entrou lá no Google e fez uma consulta. Você consultou lá a roupa de bebê. E que coisa mais interessante. Todos os lugares que você visitar agora na internet, aparece uma propaganda te oferecendo alguma coisa de bebê. A gente fica decepcionado com Deus, porque Deus, sendo todo poderoso, não faz isso com a gente. Deus não adivinha o que nós queremos para ficar nos empurrando. Mas o mundo faz isso. O mundo adivinha o que você quer e o mundo te induz e o mundo te seduz. Isso é mundo. Mundo. Uma sobrevivência ridícula, de materialismo, onde as pessoas valem o que elas têm. O ser humano não vale nada. Vale o que ele tem, vale o que ele possui. Isso é propaganda do Satanás. Isso é propaganda do diabo. Essa propaganda é nova? Não, ela é antiga, ela sempre existiu. Ela sempre foi a marca dele. Ah, o diabo foi lá na minha casa e fez um estrago lá. Não fez não. Quem fez o estrago foi você. Quem fez o estrago foi você. Foi a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne ou a soberba da vida que está em você. Outra coisa que ajuda a destruir a sua vida, não ter temor do Senhor. Não ter temor do Senhor vai destruir sua vida. O diabo não. O diabo não. Então nós precisamos desmistificar o diabo. Nós precisamos parar de ter fé no diabo. Nós precisamos ter fé em Deus. Nós chegamos num momento da nossa existência que algumas adorações, os cultos são muito mais devotados ao diabo do que a Deus. Irmãos, está errado. Está errado. Ah, você está criticando a igreja? Não, não estou não. Eu estou te dando uma consciência existencial. Eu quero que você entenda quem você é em Deus. A Bíblia ela me garante que eu posso ser chamado filho de Deus. Como? Está escrito lá no Evangelho do João. Ele veio para o que era seu, Jesus. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, foi-lhe dados o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Crer no nome de Jesus, a gente já falou sobre fé lá atrás. Crer em Jesus não é crer que ele existe. Crer em Jesus é capaz, se saber capaz de repetir ele, de ser um pequeno Cristo. Isso salva, isso me faz filho de Deus. Crer em Jesus, os demônios creem, mas continuam sendo demônios. Entendeu? Precisamos ver a nossa vida religiosa, a nossa condição nova, de novo nascido, de uma forma real, de uma forma diferente, de uma forma possível. E aí você pode olhar os vídeos que a gente tem feito e pode perguntar assim, mas dessa forma, quem poderá então salvar-se? Essa pergunta não é nova, essa pergunta foi feita a Jesus. E Jesus disse a quem lhe perguntou, olha, aquilo que é impossível aos homens, é possível a Deus. Para Deus, tudo é possível.
Eu aprendi a refletir sobre um versículo com um pastor amigo, possivelmente inscrito no canal, vai estar ouvindo esse vídeo, que o João, ele faz uma exclamação, ele diz: vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que nós fôssemos chamados filhos de Deus. E o apóstolo, ele vai escrevendo, e ele faz uma meditação sobre o que ele mesmo está escrevendo, ele diz: e na verdade somos. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que nós fôssemos chamados, feitos filhos de Deus. Irmãos, que poder tem o diabo sobre um filho de Deus? Nenhum. É zero. É zero. O diabo não é onipotente, não é onipresente. O diabo não tem autoridade sobre nada na minha vida. Nada. Ah, mas eu tropecei. Tropecei por causa da minha falta de temor do Senhor. Por causa da minha própria concupiscência. Como é que o diabo age? Mercadejando. Fazendo comércio. Oferecendo coisas. Colocando diante de nós uma banca. O que tem nessa banca? Tudo para essa vida aqui. Tudo. Não tem nada difícil para ele. Mas ele é desaforado, né? É desaforado. A gente começou a ver no outro vídeo que ele chega para Jesus e diz assim: você é filho de Deus? Mande que essas pedras se transformem em pães. Se você viu o outro vídeo, você sabe a resposta. Mas ele não para aí. Ele vai chegar mais Jesus, vai levar Jesus a um lugar bem alto. E ele vai mostrar a Jesus toda a glória do mundo. Os seus reinos, as suas riquezas, os seus valores. Jesus tem promessa de Deus que ele vai reinar sobre o mundo todo. Ele tem promessa do Pai. Jesus tem promessa do Pai que ele vai reinar sobre o mundo todo. O que o diabo vai fazer? Vai colocar uma banca diante dele e vai oferecer sedução para ele. Jesus, você já sabe que isso tudo é seu. Vamos precipitar o negócio? Vamos adiantar? Vamos fazer acontecer mais rápido? Você me adora e tudo isso é seu. Eu vou te dar. Tudo isso me foi concedido e eu vou dar para você. O que ele está tentando? A soberba. Colocou diante de Jesus. Se ele teve capacidade de chegar diante de Jesus e oferecer alguma coisa, ele não vai oferecer para você? Mas ele oferecer alguma coisa para mim não me faz pecador. O que me faz pecador é não ter temor do Senhor. Porque pelo temor do Senhor os homens se desviam do mal. Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Ao que Jesus lhe respondeu: somente ao teu Deus adorarás e somente a ele darás louvor. Louvado seja o nome do Senhor. Resposta de quem sabe quem é. Mas o que nós vimos nos últimos tempos acontecer? Até na forma de culto, as pessoas elas se tornaram materialistas e avarentas. Que Deus que elas estão cultuando? Essa é uma forma de sedução do Satanás. Ele vai colocar na nossa forma de adoração, qualquer coisa que não ambicione Deus, mas que ambicione sobrevivência aqui na terra. Querido, aqui na terra eu já nasci sabendo uma coisa só. A única coisa que eu tinha certeza quando eu comecei a tomar consciência das coisas: um dia eu ia morrer. Hoje eu não tenho mais essa certeza não. Eu acredito que Jesus volta antes. Mas se ele demorar mais um pouquinho e chamarem a minha senha lá, não tem problema. Não tem problema. A única coisa que eu tenho certeza é que nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Quando? Quando eu tiver temor do Senhor, ter minha fé aumentada no Senhor e eu me desviar do mal. Nessa consciência, que poder tem o diabo sobre a minha vida? O mundo jaz no maligno é constatação. Isso é uma constatação, não é uma sentença. O mundo jaz no maligno. O mundo é o que para nós? Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida. O mundo hoje para nós tem significado. O mundo não é a humanidade. O mundo não são as pessoas que habitam o mundo.
O mundo para nós hoje tem significado. Concupiscência dos olhos, concupiscência da carne e soberba da vida. O que muda isso? Temor do Senhor. Pelo temor do Senhor, as pessoas se desviam do mal. É um derrotado. O diabo não é nada. O diabo não é ninguém. O diabo é um derrotado. Cumpriu a sua tarefa de atazanar a humanidade. Mas como ele lê Bíblia, ele sabe que o dia dele está chegando. Ele sabe que o dia dele está chegando. Que tem um rei que governará sobre ele. Que tem um rei que vai colocar ele no seu lugar. É o Rei Jesus, o soberano de todas as coisas. O nosso Senhor. Tenha consciência. Ele não pode nada. Você é que às vezes... E aí as pessoas dizem assim, fulano deu brecha. Deu brecha por quê? Ele falou mal do presbítero. Irmãos, para de meninice. Ele deu brecha porque ele não lê Bíblia, porque ele não tem fé e ele não tem temor do Senhor. Criticar o presbítero, quem que é o presbítero? Um igual? Ele é um igual a mim? Ele pode ser criticado. A gente critica Deus, não vai criticar o presbítero? Eu preciso ter consciência de quem eu sou. Eu preciso saber quem eu sou, para ter firmeza. Fé, firmeza. Firme convicção. Nós louvamos a Deus por tudo que Ele nos tem ensinado, por todas as coisas que nós chegamos a saber. Nós não sabemos muita coisa sobre o diabo, a Bíblia não nos traz mais do que isso que a gente leu aqui. E tudo o resto a gente pode inferir. Mas a gente sabe muito sobre ele, a capacidade dele, quando ele vai conversar com Jesus, o nosso Mestre. E é um pouquinho disso que nós procuramos trazer aqui. Nós agradecemos a todos. Mais uma semana está se cumprindo. E nós nos vemos na próxima semana.